Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os senhores. Estamos aqui em uma manhã de sexta-feira e vamos conversar sobre geometria analítica. Bom, vimos aí a primeira aula de introdução a bases, né? Falando sobre os vetores em forma de coordenadas. Vimos também as características da base, o que é uma base, né? O que é um espaço vetorial e como que uma base é formada, né? E a base é formada por N vetores linearmente independentes, ou seja, nenhum daqueles vetores são gerados pelos vetores que estão na mesma sequência, no mesmo conjunto de vetores. Agora vamos fazer o tratamento vetorial em forma de coordenadas para vermos se esses vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes, de uma forma algébrica e de uma forma que o vetor estamos tratando ele de forma em um sistema de coordenadas. Bom, fique comigo, essa aula é uma das mais importantes, porque depois disso vamos entrar em duas operações que certamente você vai usar isso pelo resto do seu curso de exatas. Que nem eu já falei, em várias matérias você vai usar essas operações. Então, a operação do produto escalar e o produto vetorial. E por isso, essa aula vai ser de grande importância, de grande base para você mexer com essas operações. Então, vamos lá, fique comigo, grande abraço. Bom, vamos para a parte 1 da nossa aula, dependência e independência linear em vetores em formas de coordenadas. Bom, só para relembrar, eu tive essa aula aí, eu dei essa aula anteriormente sobre um aspecto geométrico, né, para sequências de vetores. Então, para dois vetores, geometricamente discutimos que uma sequência de dois vetores é LD somente se eles forem paralelos entre si. Como mostramos que dois vetores são paralelos em uma coordenada, em um sistema de coordenadas, né? Então vamos lá, vamos considerar V x1, y1, z1 na base E e U x2, y2, z2 na base E também. Suas coordenadas devem ser proporcionais entre si, ou seja, x1 dividido por x2 tem que ser igual a y1 dividido por y2, que deve ser igual a z1 dividido por z2, né? Ou seja, né, essas divisões elas devem dar uma constante, um valor constante. E caso essa equação for verdadeira, a sequência de U e V, né, de dois vetores, é linearmente dependente. Caso ao contrário, são linearmente independentes. Bom, para três vetores, né, a gente viu que geometricamente, né, se esses três vetores forem paralelos ao mesmo plano, quer dizer que eles são linearmente dependentes, né? E caso eles não forem paralelos no mesmo plano, quer dizer que eles são linearmente independentes, né? Aqui entra uma questão de sistemas lineares e matriz determinantes, né? Para determinarmos a linearidade para uma sequência de três vetores, né? A partir das coordenadas. Então vamos considerar U x1, y1, z1 na base E, V x2, y2, z2 na base E e W x3, y3, z3 na base E, né? Esses três vetores. Então, essa sequência é Li se somente se a determinante da matriz for diferente de zero, né? Então, o que a gente faz? A gente vai calcular a determinante dessa matriz, a gente vai colocar os vetores, né? E a ordem dos seus vetores cada vetor entra em uma linha, né? Então, x1, y1, z1, aí para a próxima linha x2, y2, z2, para a próxima linha x3, y3, z3. A gente calcula essa determinante e se ela for diferente de zero, quer dizer que ela é um sistema possivelmente determinado, né? Ou seja, tem apenas uma única solução. E qual que é essa única solução? É a solução trivial. Essa é a prova de que esses três vetores são linearmente independentes, né? Mas eu vou demonstrar para os senhores aqui agora na lousa. Fique comigo. Então, vamos para a demonstração
de como que surgiu essa matriz determinante, né? Bom, seja uma sequência de vetores U, V e W, né? Temos algebricamente aquela equação que eu mostrei, que eu ensinei na minha aula de dependência linear algébrico, né? Então, temos a equação αU, βV e γW igual a zero, né? E se a única solução que possuir for a solução trivial, né? Quer dizer que essa sequência de vetores é uma sequência linearmente independente, né? Bom, vamos expandir um pouco essa equação para um uso de sistema de coordenadas. Quando a gente usa o sistema de coordenadas, né, é o que a gente está querendo explorar essa aula, né, que não foi dado anteriormente. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem sistemas de coordenadas, a gente pode transformar isso em um sistema de equações, né? No qual a gente vai relacionar a primeira equação apenas as componentes do x, a segunda equação apenas as componentes do y e a terceira equação apenas as componentes do z. Por quê? Porque cada uma dessas linhas a gente está tentando achar uma relação que nem a gente estava tentando achar anteriormente com dois vetores, né? Então, vamos lá, vamos colocar aí os vetores aí no sistema. E depois que a gente colocou aí os vetores no sistema, né, a gente pode transformá-la em uma matriz, né? Se a gente quer resolver o sistema para descobrir realmente os seus valores e as suas possíveis soluções, ou descobrir que esse sistema é impossível, né? Ou você pode fazer isso por substituição, né, usando essas mesmas equações, ou você pode usar como uma matriz, transforma tudo isso numa matriz e faz os métodos que a matriz te permite, como por exemplo o escalonamento. Mas não é isso que a gente quer. A gente só quer saber se esse sistema é SPD ou se esse sistema é SPI, né? SPD, sistemas possivelmente determinados, ou seja, tem apenas uma única solução determinada. Ou SPI, né, que tem infinitas soluções. E se possuir infinitas soluções, a gente sabe que é uma sequência de vetores linearmente dependentes. Bom, agora vamos para a parte 2 da nossa aula, né? Essa parte 2 a gente vai fazer a definição de ortogonalidade entre vetores e vetores e planos. Então, essa é uma outra parte muito teórica e muito importante. Por que a gente vai definir isso? Porque logo a gente vai começar a fazer muitas operações que envolvem bases ortonomais. As bases ortonomais eu vou definir agora para vocês. Então fique atento aí nas primeiras definições, porque uma base ortonormal vai depender das definições que eu vou passar agora. Então, vamos para a definição 1. Um vetor nulo é ortogonal a qualquer reta ou plano. A definição 2. Entre dois vetores u e v são ortogonais se somente se u ou v forem nulos, né? Faz sentido com a parte da definição 1, né? Ou se u e v forem perpendiculares entre si, né? Então tá aqui o desenho de u e v. Então vamos aí para a proposição, né? A proposição é nada mais que uma consequência de uma definição, tá? Então, se u e v forem perpendiculares entre si, ou seja, se eles forem ortogonais, de acordo com a definição 2, a gente pode traçar então esses dois vetores, eles vão ter o ângulo de 90 graus e a sua soma é o que mesmo? É um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, o que a gente lembra? Do teorema de Pitágoras, né? Então, é válido a equação, né? Se eles forem perpendiculares entre si, a equação de que o módulo de u mais v ao quadrado é igual ao módulo de u
mais o módulo de V, sendo que os dois estão ao quadrado também, o U ao quadrado e o V ao quadrado, tá? Então, nada mais que a aplicação do teorema de Pitágoras, né? E vamos para a definição 3, que agora está junto com as outras definições, né? Uma base E, que está composto pelos seus vetores básicos E1, E2, E3, é uma base ortonormal se, somente se, seus vetores básicos forem unitários, ou seja, o módulo de E1 é igual ao módulo de E2, que é igual ao módulo de E3, que é igual a 1, né? A própria palavra unitário já diz isso, né? E também eles devem ser ortogonais entre si. Ou seja, se temos 3 vetores que compõem essa base E, né? Todos eles têm que ser 90 graus entre eles, né? E está aqui a representação, então, de uma base ortonormal. E aí temos a consequência disso, né? A proposição 2. Então, se E, uma base, né, composto por E1, E2, E3, for uma base ortonormal, então U, que é composto por X vezes E1 mais Y, E2 mais Z, E3, né? Lembrando então que o vetor então é composto por 3 componentes, que é X, Y, Z, né? Que as componentes são aqueles números reais que multiplicam os vetores básicos. E o seu módulo vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso também é mostrado pelo próprio teorema de Pitágoras, tá? Então, é isso. Fique com essa definição na cabeça. A próxima aula a gente vai resolver vários exercícios que aí o negócio vai ficar mais claro. Mas lembre-se que a teoria é muito importante. Só saber resolver exercício não quer dizer que você entendeu a matéria. Tá bom? Então, fique com Deus. Um grande abraço. Espero que tenham gostado da aula.